Vamos falar agora de uma doença séria e que atinge mais de 500 milhões de pessoas no mundo, a diabetes. Estudos mostram que a doença continua crescendo e rápido. O dia 14 de novembro é conhecido como o Dia Mundial do Diabetes e serve para chamar a atenção para a doença e não é por menos. Estudos mostram que no mundo, 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm a doença, uma alta de 16% em 2 anos. Estimativas mostram ainda que o número de adultos com a doença pode chegar a 643 milhões em 2030 e 784 milhões de pessoas em 2045. Por isso, é preciso atenção. O diabetes é uma doença crônica, que a gente vê que aumentou bastante a prevalência e a incidência. A gente tem casos novos surgindo tanto em crianças quanto em adultos. Ela é dividida em 3, mais frequentemente a gente divide em 2, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, mas a gente tem o estado pré-diabetes também. A diabetes também pode ser encontrada na gestante e a gente chama de diabetes pré-gestacional ou gestacional, né, no caso da gestante que já tem o diabetes ali diagnosticado durante o período da gravidez. E quando o assunto é diabetes, é muito importante ter o diagnóstico e também tratar a doença. A diabetes tem que ser tratada e tem que ser acompanhada. Então, para a gente fazer o diagnóstico de diabetes, a gente precisa medir a glicemia, a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Para a gente dizer que é uma pessoa diabética, a gente tem que passar o valor de 100 mg por decilitro em jejum. Quer dizer que todo mundo que tem em jejum 100 mg por decilitro lá da glicemia é diabético? Não, não é não. A gente precisa fazer um controle dessa glicemia, fazer um controle da hemoglobina glicada e, em alguns casos, a gente pede o teste de tolerância oral da glicose. Esse monte de nome aí não importa muito, o que importa é a gente saber se a quantidade de açúcar que tem de manhã cedo está abaixo de 100 ou não. No Brasil, a doença também preocupa, já que a diabetes atingia cerca de 16 milhões e 800 mil brasileiros até 2019. O que chama atenção é que essa não é uma estimativa de gente que está se tratando, mas pessoas que têm diabetes. Por isso, é tão importante ter o diagnóstico. Então, na diabetes tipo 1, a gente não produz insulina ou produz pouquíssima insulina para ser usada e para retirar o açúcar do corpo. Então, normalmente no diabetes tipo 1, a gente usa a insulina para poder tratar, além da dieta e do exercício físico. No diabetes tipo 2, que é um dos mais frequentes, a gente tem um transtorno da metabolização do açúcar, ou seja, o açúcar está em alto grau, a gente tem insulina ali, mas a gente não consegue fazer o metabolismo dessa insulina, porque a gente tem uma resistência a ela. Então, a gente usa medicamentos para melhorar ou para alterar esse sistema da resistência. Também no estado pré-diabético, a gente consegue alterar e modificar só com a dieta, só com exercício físico. Não é musculação, não, é exercício físico, caminhadinha, movimento. Às vezes não consegue caminhar porque tem problema no joelho, na coluna, não pode fazer alto impacto. Movimentação, a gente precisa movimentar para alterar a resistência à insulina. O Brasil é hoje o 5º país com mais pessoas com a doença. Entre as principais dicas está levar uma vida saudável. Por que a diabetes é tão importante? Porque ela é crônica. Se a gente não trata e não cuida, ela altera rins, altera olhos. Logo, as pessoas têm um monte de outras alterações por conta do diabetes. Então, se você não fez seus exames de rotina, não sabe se é diabético, tem pessoas diabéticas na família, fique de olho, né? A pandemia veio, as pessoas aumentaram de peso, não cuidaram um pouquinho da alimentação, e aí eu tô vendo um monte de paciente com glicose alterada em jejum.